Você canta o hino do Corinthians, conhece cada palavra, cada melodia, mas já parou para pensar na mensagem secreta que ele esconde? Nas entrelinhas que só a fiel de verdade é capaz de entender, nas metáforas de luta, de dor e de glória que ele carrega e que representam a alma do nosso clube, a alma da nossa torcida. E se o hino não fosse apenas uma canção, mas um mapa, um guia para a história de superação do nosso bando de loucos? E se cada verso, cada frase, cada palavra fosse um segredo que o Corinthians usou para se tornar o que é hoje, o maior time do mundo, o time que vive a paixão mais louca do futebol? Porque a história do Corinthians é uma história de superação de luta e o nosso hino é a prova definitiva de que somos maiores. Que tudo que a força da nossa torcida é a nossa maior arma, a nossa maior glória, a nossa maior paixão. Neste vídeo vamos mergulhar fundo na alma do hino do Corinthians para provar com cada trecho que o Corinthians é maior que tudo. Que a nossa história, a nossa fé, a nossa garra são a nossa maior herança, o nosso maior presente, o nosso maior poder. Aquela paixão inabalável que a gente canta no hino, que a gente sente em cada palavra, é o que faz o Corinthians ser o que é o time do povo, o clube da nação, o time que vive a paixão mais louca do futebol. E é isso que vamos te mostrar. O primeiro segredo que o hino esconde tá no primeiro verso. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Isso não é apenas uma saudação, é a certeza da glória, a certeza de que a gente sempre vai ser campeão. Não importa a fase, não importa a dor. A glória é a nossa promessa, o nosso destino. A gente não canta o hino pra torcer, a gente canta pra jurar. A gente canta pro mundo todo ouvir que a gente é o campeão dos campeões, que a gente é o maior de todos os tempos, o time que sempre vai lutar, que sempre vai vencer, que sempre vai se levantar eternamente dentro dos nossos corações. Isso não é apenas um verso de amor. É um juramento de lealdade. A promessa de que a fiel nunca vai te abandonar. Que a gente vai te amar para sempre. Em qualquer fase, em qualquer estádio, em qualquer lugar do mundo. A gente não canta o hino para expressar um sentimento. A gente canta para mostrar a nossa fé. Para mostrar que o nosso amor pelo Corinthians não é um sentimento, é uma forma de vida, uma crença, uma religião. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Isso não é apenas uma saudação. É a prova de que a nossa história é a nossa maior herança, que as nossas glórias, o nosso sofrimento, a nossa luta são o que nos faz ser o que nós somos, o bando de loucos. A paixão da fiel em fases ruins é a prova de que o Corinthians é maior que tudo, que a nossa história, a nossa fé, a nossa garra são a nossa maior herança, o nosso maior presente, o nosso maior poder. O segundo segredo está em Tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Isso não é apenas um verso de orgulho. É a certeza de que a gente é o time da nação. O time que representa a luta, a garra, a força do povo. O time que não se explica, se vive. A gente não canta o hino para se orgulhar. A gente canta para mostrar a nossa fé. Para mostrar que o nosso amor pelo Corinthians é o que nos torna o que nós somos. O bando de loucos, o time da nação, o maior de todos os tempos. O terceiro segredo está em teu passado. É uma bandeira, teu presente, uma lição. Isso não é apenas um verso de orgulho. É a certeza de que a gente é o time que aprende com a história, que se levanta depois de cada queda que usa o passado para construir o futuro que a gente sempre vai dar a volta por cima. E se a crise for apenas um teste, uma forma de separar os verdadeiros fiéis dos que apenas torcem? E se a glória for a nossa recompensa por passarmos neste teste, por mostrarmos que a nossa paixão é inabalável? Figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão. Isso não é apenas um verso de orgulho, é a certeza de que a gente é o maior de todos, o clube dos clubes.
O time que vive a paixão mais louca do futebol. O time que sempre vai lutar, que sempre vai vencer, que sempre vai se levantar. O nosso hino é a prova de que o Corinthians é maior que tudo. Que a nossa paixão, a nossa fé, a nossa garra são a nossa maior herança, o nosso maior presente, o nosso maior poder. E se o silêncio do Pacaembu for o sinal da maior festa que está por vir, e se esse silêncio estiver nos preparando para algo que nós nunca vimos antes em nossa história, para algo que irá marcar para sempre a nossa vida. E se a derrota que você viveu for a semente da próxima vitória, e se a dor que você sentiu for o combustível para a maior conquista da nossa história, e se tudo estiver acontecendo exatamente como deveria, a resposta está na nossa história. Na forma como nos levantamos depois de cada queda, na força que tiramos da união de todos nós. E na certeza de que a gente sempre vai dar a volta por cima. A invasão de 76 foi um movimento que mostrou ao mundo a nossa paixão. Foi um movimento que mostrou ao mundo a força do nosso povo, a força do nosso time, a força da nossa nação. Foi a prova de que a nossa torcida não é apenas um grupo de pessoas, mas sim uma força da natureza, uma avalanche que não pode ser parada, que não pode ser contida por nada, nem ninguém, nem mesmo por nós. E é essa mesma força que está se preparando para a próxima grande vitória. A mesma energia que nos fez campeões em outras épocas nos fará campeões novamente, não tenha dúvida, porque a nossa história não mente. A mística do Pacaembu, do Parque São Jorge, do nosso tomografia computadorizada, de tudo que envolve o Corinthians, essa mística não morre. Ela apenas dorme e acorda quando a gente mais precisa. Ela está sempre lá, nos protegendo, nos guiando. E se ela estiver acordando agora, neste exato momento, se estiver se preparando para nos guiar rumo à glória, rumo ao topo, rumo à vitória que tanto esperamos, que tanto sonhamos em ter em nossa vida. E se essa história te fez sentir a emoção de ser Corinthians, já deixou o seu like? Isso fortalece nossa comunidade de torcedores e ajuda a mensagem de coragem do Timão a alcançar mais pessoas. E assim, a nossa história fica ainda mais forte. E com isso, a gente conquista o mundo. A gente conquista qualquer coisa que a gente queira conquistar. Porque a força do nosso povo é inabalável e a nossa paixão é a maior de todas as paixões. E o que o Corinthians está passando agora é apenas mais um capítulo da nossa história. Mais uma prova de que a nossa força é maior que qualquer crise, que a gente sempre vai dar a volta por cima. Nós já vimos esse filme antes. O filme da derrota, o filme da crise, o filme do sofrimento. Mas nós também já vimos o filme da glória, o filme da vitória, o filme da superação. E o roteiro, nosso roteiro, é sempre o mesmo. Dor, sofrimento, luta e no final, a glória é a nossa sina, o nosso destino, a nossa maior promessa. E nós, fiéis, estamos prontos para viver isso mais uma vez, para vivenciar mais uma vez a nossa história, a nossa vida. Porque o Corinthians não se explica, se vive. E você, fiel, é parte fundamental desta história. E se você sentiu que a glória do Corinthians está voltando, se esta história te fez sentir a emoção de ser fiel, inscreva-se e compartilhe para que mais fiel saiba do que somos feitos e que a força do bando de loucos continue a guiar nossos passos, nossa história. Porque a nossa vitória está a caminho e nada, nem ninguém vai nos impedir de alcançá-la, de vivenciá-la, de celebrá-la, porque nós nascemos para ser campeões. E você, fiel, é parte fundamental desta história. E a sua fé, a sua paixão, a sua loucura é o que nos faz ser o que nós somos. O bando de loucos, o maior time do mundo, o maior time de todos os tempos. E se o silêncio do Pacaembu for o sinal da maior festa que está por vir, e se esse silêncio estiver nos preparando para algo que nós nunca vimos antes em nossa história, para algo que irá marcar para sempre a nossa vida. E se a derrota que você viveu for a semente da próxima vitória, e se a dor que você sentiu for o combustível
para a maior conquista da nossa história. E se tudo estiver acontecendo exatamente como deveria, nós corintianos sabemos que a vitória é apenas uma questão de tempo e que a lealdade é o que nos move e nos empurra para a frente. Nos faz acreditar, mesmo quando ninguém mais acredita, e nos faz ir além dos nossos limites. E se a crise for apenas um teste, uma forma de separar os verdadeiros fiéis dos que apenas torcem, e se a glória for a nossa recompensa por passarmos neste teste, por mostrarmos que a nossa paixão é inabalável, a resposta está na nossa história, na forma como nos levantamos depois de cada queda, na força que tiramos da união de todos nós. E na certeza de que a gente sempre vai dar a volta por cima. A invasão de 76 foi um movimento que mostrou ao mundo a nossa paixão. Foi um movimento que mostrou ao mundo a força do nosso povo, a força do nosso time, a força da nossa nação. Foi a prova de que a nossa torcida não é apenas um grupo de pessoas, mas sim uma força da natureza, uma avalanche que não pode ser parada, que não pode ser contida por nada, nem ninguém, nem mesmo por nós. E é essa mesma força que está se preparando para a próxima grande vitória. A mesma energia que nos fez campeões em outras épocas nos fará campeões novamente. Não tenha dúvida, porque a nossa história não mente. A mística do Pacaembu, do Parque São Jorge, do nosso citomografia computadorizada, de tudo que envolve o Corinthians, essa mística não morre. Ela apenas dorme e acorda quando a gente mais precisa. Ela tá sempre lá, nos protegendo, nos guiando. E se ela estiver acordando agora, neste exato momento, se estivesse preparando para nos guiar rumo à glória, rumo ao topo, rumo à vitória que tanto esperamos, que tanto sonhamos em ter em nossa vida. E se o momento de escuridão for apenas um momento para que a gente valorize ainda mais a glória que está para vir, para que a gente celebre ainda mais a vitória que está por vir, para que a gente seja ainda mais grato, nós somos um bando de loucos. E é essa loucura que nos faz especiais, que nos faz diferentes de todos os outros times, que nos faz campeões, que nos torna o que nós somos, um time de guerreiros, de lutadores. Porque nós não jogamos apenas por um resultado, nós jogamos por uma história, por uma paixão, por uma fé, por uma crença que nos une e nos fortalece. Por uma crença que nos faz ir além dos nossos limites. E se essa fé for o sinal mais forte de todos, o sinal de que a glória está voltando, o sinal de que a nossa paixão é inabalável, o sinal de que nós sempre vamos dar a volta por cima, a fé de que, no final das contas, o Corinthians sempre vence, sempre se levanta, sempre volta ao topo. Essa é a nossa maior herança, o nosso maior presente, a nossa maior arma, a nossa maior força. Essa é a nossa maior herança, o nosso maior presente, a nossa maior arma, a nossa maior força-fé de que a gente sempre vai dar a volta por cima e que a gente sempre vai ser o melhor, o maior. A gente não precisa de jogadores caros, de estádios modernos. A gente precisa apenas da nossa fé, da nossa paixão, da nossa loucura, da nossa garra, da nossa força de vontade. E com isso, a gente conquista o mundo. A gente conquista qualquer coisa que a gente queira conquistar. Porque a força do nosso povo é inabalável e a nossa paixão é a maior de todas as paixões.